Junho já começou e com ele começou também o primeiro mês do Safe It Challenge. Como é normal, como já é habitual no Safe It Challenge, é um desafio de 4 meses, junho, julho, agosto e setembro, onde a Sofia e eu vos desafiamos a ler livros de ficção científica. E agora, a parte em que eu me perco sempre, que é construir TBRs. A minha TBR é muito extensa, mas é composta por várias componentes. E é isso que eu vou falar agora também rapidamente, ou o mais rapidamente que eu conseguir. Portanto, eu vou começar por alguns livros que estão na minha TBR para o ano, portanto, a minha TBR para 2024 foram alguns livros que me foram recomendados e que estavam ou nas minhas estantes físicas ou nas minhas estantes digitais, que pode ser audiobooks ou e-books. E, portanto, um dos primeiros livros é o Red Rising do Pierce Brown, que é uma série de 7 livros, acho que é 7 livros, que o último ainda não está publicado, portanto, posso começar isto com alguma calma. Tenho a ideia que existe uma trilogia inicial e depois que existem mais livros. Este livro foi-me recomendado pela Sofia, a Miassis. O que é que eu sei sobre este livro? A verdade é que aquilo que eu sei sobre este livro é ligeiramente, ou para algumas pessoas pode ser considerado spoiler, porque para além da Sofia me ter recomendado este livro, ao mesmo tempo eu estava a ver Liane Say, Liane? Liane? Sim, Liane. Agora não me lembro do nome do canal dela. É uma booktuber escocesa, salvo erro, e a falar também bastante sobre estes livros. E ok, pronto, finalmente estou convencida a ler. Eram os livros que eu não tinha pensado ler. A trilogia inicial, pelo menos a trilogia inicial, existe publicada em português, pela Presença. Não sei se os livros ainda são fáceis de arranjar ou não, não reparei nisso, por acaso. Há uns anos atrás, eu estou a dizer que não reparei porque há uns anos atrás lembro-me de ver na Feira do Livro de Lisboa, no escaparate da Presença, os livros, mas não sei se continuam a estar disponíveis. Um outro livro que eu tenho nas minhas estantes e que estava nesta minha TBR que já me foi recomendado, A Viúva de Ferro da Siran Jaisal. Hum. A série chama-se Iron Widow. É a mesma coisa, o título é o mesmo que. O segundo livro era para sair este ano, eu acho que já só vai sair para o ano que vem. Este livro foi uma prenda da Shadow, foi um dos livros, um livro que eu recebi numa troca que fizemos de livros da altura de um outro Safe It Challenge, penso que foi o ano passado. Estou curiosa, é um livro que tem bastante inspiração, não se diria que se calhar não é bem inspiração, a base tem alguma parte histórica chinesa e depois também tem todas as outras componentes de fantasia. São alguns destes elementos que me fazem ter curiosidade com o livro. Eventualmente chegarei a ele, não é? Depois, Nascido para Ler, no Instagram, recomendou-me 2 livros da Joan D. Vinge, que são duas séries diferentes. O Psyon e o The Snow Queen. O The Snow Queen, eu já tinha começado a ler, penso que tinha sido em fevereiro. Depois, na altura, não continuei a ler. Eu li algumas páginas. Não sei porque é que não regressei ao livro na altura, porque eu até estava a gostar. Espero regressar a ele agora, no Safe Challenge. Talvez possa ter pensado, sim, isto realmente faz muito sentido com o Safe Challenge, vou guardar para para essa altura. É bem provável. Ainda da minha lista de livros que me foram recomendados, e que é a lista de livros que eu gostava de ler em 2024. Psalm for the Wild Built, da Becky Chambers, é um primeiro livro de uma duologia da Becky Chambers, que me foi recomendado também pela Sofia. Eu acho que se ler o primeiro, eu vou querer ler também o segundo logo de seguida, que aumenta logo a TBR exponencialmente. Estes livros não estão traduzidos para português e vai ser a minha estreia com a Becky Chambers. A Sofia anda-me a recomendar Becky Chambers eu penso desde a primeira edição do Sci-Fi Challenge.
Vamos ver se é desta que eu vou efetivamente começar a ler a autora. Depois também gostava de terminar Hyperion Cantos. Eu reli o Hyperion e The Fall of Hyperion, já não sei que, em março, talvez. Já foi este ano. Reli esses dois livros que eu já tinha lido. Os livros seguintes de Hyperion é o Endymion e The Rise of Endymion. É uma continuação do Hyperion. Não vamos acompanhar as mesmas personagens, e essa é uma das razões de eu andar a adiar a leitura desses dois últimos livros desta série. Mas gostaria de fechar isso e de, quando voltasse a regressar a Hyperion, ter uma outra visão. Porque estes dois livros podem mudar algumas das coisas que eu já li em Hyperion. Portanto, vai ser interessante. Hyperion é um dos livros que eu e a Sofia mais gostamos de ler e que já relemos algumas vezes. E, portanto, é sempre uma boa ideia usar o Sci-Fi Challenge para regressar a estes livros. How High We Go in the Dark, de Sequoia Nugamatsu, que me foi recomendado pelo Amilcar Monteiro. É um livro de contos. Eu era para ter lido durante o Abril Contos Mil e depois acabei por não chegar a ele, mas estou muito curiosa. Foi um livro que esteve nomeado para os prémios da Ursula K. Le Guin. Eu penso que tenha sido o ano passado. Não ganhou, mas ficou no meu radar desde essa altura. Foundation and Empire, do Isaac Asimov, porque eu ainda só li o primeiro livro da Fundação. Eu gostava de ler pelo menos a trilogia inicial da Fundação. Depois existem mais livros, existem 7 livros na série, mas pelo menos a trilogia ah, gostava de ler. Depois, continuando em TBRs alheias, eu vou fazer link para estes vídeos em que eu falei destas TBRs. Portanto, até 20 de junho ainda posso ler para a Maratona Voos Literários, edição primavera da Phoenix Flight. E existem 3 livros que eu tinha colocado na minha TBR e que continuam na minha TBR, que ainda não os li, que eu gostava de coordenar e ler para tanto para o Sci-Fi Challenge como para este desafio. Portanto, o Red Rising, do Pierce Brown, que eu já falei, o Sisters of the Revolution, editado pela Anne e o Jeff Vandermeer, que eu já tinha começado a ler em abril. Estava a adorar. Os contos que eu li, adorei. Depois, por alguma razão, não voltei a abrir o livro. Quer dizer, eu sei por qual foi a razão. Perdi-me noutros livros e quando uma pessoa se perde noutros livros, depois acaba por não conseguir ler tudo aquilo que tinha intenções de ler. É uma antologia de contos de várias autoras de ficção especulativa. Há de tudo um pouco e eu acho que vou aumentar a minha TBR ainda mais porque há autoras que eu vou querer ler e descobrir mais coisas. E o último livro que vai dar para estas duas maratonas é o The Watchmaker of Filigree Street, da Natasha Pulley, que foi uma prenda da Knights. É um livro que tem steampunk, por isso é que pode entrar para o Sci-Fi Challenge. É um livro de ficção histórica e estou com muita curiosidade em experimentar a escrita da autora. Com muita curiosidade, eu acho que vou gostar, ao ponto de eu ter este livro, é o primeiro de 3, e eu já tenho os outros livros na estante que gostaria também de ler de seguida. Se vão entrar para o Sci-Fi Challenge ou não, isso já não sei. Já é outra questão. Mas pelo menos para este ano, se começar a ler o The Watchmaker Filigree Street, gostaria de ler os 2 restantes livros da série. Um, uma outra maratona que eu estou a participar, que é o Ao Longo da História Escolhe um Livro, da Alex Joe Bookstagram. Este decorre até 28 de setembro, portanto, praticamente até ao fim do Sci-Fi Challenge. E para aqui posso ler. Há 4 livros que estão na minha TBR que posso também ler para o Sci-Fi Challenge. Um deles é Viúva de Ferro, que eu já tinha falado, do Watchmaker Filigree Street, que acabei de falar. Um terceiro é The Complete Cosmic Comics, do Italo Calvino. É um livro que contos ou ficção curta do Italo Calvino e está ligado ao cosmos e à história do cosmos. Tem um pouco de ciência, mas também muita ficção, e eu estou muito curiosa porque eu já li algumas coisas do Italo Calvino e é um autor que eu quero ler bastantes coisas. Às vezes o problema é saber por onde começar.
O último livro que se enquadra nesta maratona é uma antologia de contos que se chama Africa Risen, e são contos de ficção científica escritos por autores africanos ou afro-americanos. Penso que seja isso. Agora vamos entrar em coisas relativamente curtas, novelas essencialmente, que eu gostava de ler, que eu tenho na minha TBR, e alguns deles estão à espera da desculpa correta. A pessoa precisa de desculpas para ler. Não, mas às vezes junta-se o útil ao agradável. A maior parte são novelas, ou seja, são livros que não são muito, não são contos, são um bocadinho mais longos do que contos, mas que, pronto, enfim. No One Will Come Back for Us, de Primi Mohammed. Isto, por acaso, é um livro de contos. Horror no espaço. E vai ser a minha estreia com esta autora. Tenho visto várias coisas dela que eu gostava de ler. Este livro é publicado por uma pequena editora canadiana, salvo erro, que eu acho que tenho quase todos os livros de contos que eles têm, e aquilo que tenho lido tenho sempre gostado imenso. Espero que este vá no mesmo sentido. Um, Nothing But the Rain, de Naomi Salmon, é uma novela contada na primeira pessoa, mas quase tipo diário, em que nos vai contar o dia a dia de uma pessoa que vive num sítio onde chove e que esta chuva, se a pessoa estiver exposta à chuva, começa a perder memórias. Um, Enquanto estou a gravar isto, eu já li esta novela e gostei bastante. Depois falarei melhor quando falar sobre os livros que li. O Pomegranate, da Priya Sharma, é um livro, é ficção científica, é uma distopia, que vai buscar o mito ou elementos de mitologia da história de Hades e Persephone. Pareceu-me algo diferente e que era interessante, que já tenho na minha TBR desde o ano passado. The Expert Systems Champion, do Adrian Tchaikovsky, é o segundo livro de uma duologia que eu li o ano passado, o primeiro para o Sci-Fi Challenge. Devia ter lido logo de seguida o segundo, portanto vou usar o Sci-Fi Challenge deste ano para ler o segundo. Ainda do Adrian Tchaikovsky existem 6 novelas que eu gostava de ler. A premissa é semelhante em todas elas, portanto, e estão aglomeradas em 2 conjuntos de 3. A primeira é Terrible Worlds, Revolutions, em que temos a primeira Ironclads, Firewalkers e Ogres. São revoluções, está ligado a mundos terríveis, explorar o pior que podemos pensar ahm, no mundo, ahm, neste caso ligado a revoluções. Acho que vai ser muito interessante. Eu já li uma coisa deste autor, o ano passado. Era um autor que eu tinha algum receio de ler, porque o senhor tem imensas coisas, quase tudo na onda entre a ficção científica e fantasia, mas mais ficção científica do que fantasia. E pronto, depois li, gostei, agora estou tramada, tenho imensa coisa para ler dele. Um, o outro é o Terrible World's Destinations. Portanto, as novelas chamam-se Walking to Aldebaran, One Day All This Will Be Yours, and Put Away Childish Things. A capa do Put Away Childish Things é o roupeiro de Nárnia. Não sei. Acho que é super interessante a premissa destas novelas e estou muito curiosa em ler. Este é daqueles que eu, quando começar a ler, gostava de ler os 3 de seguida. Portanto, seja no Terrible Worlds Revolutions ou no Destinations. Gostaria de continuar a ler o The Murderbot Diaries, da Martha Wells. Comecei a ler este ano, portanto já li o primeiro, o segundo e o terceiro. Acho que vou ler. Eu comecei a ler ontem à noite, o conto que antecede a primeira novela, mas eu acho que não o vou contar sequer no Goodreads, porque são 5 páginas. Eu não vou contar, quer dizer, vou contar como lido, não vou contar para o meu objetivo do Goodreads. Acho que é
5 páginas. It's- Pronto, não faz sentido. Vou contar para como algo que li para o Sci-Fi Challenge, mas não como algo que me dê avanço para chegar à Lua. Não faz sentido neste caso, na minha opinião. Portanto, do Murderbot Diaries são 7 novelas. Penso que existem também 2 contos entre algumas destas novelas que eu também irei ler. Pelo menos tenho a intenção de ler. Eu gostava de terminar esta série este ano. Uma outra novela que eu tenho bastante curiosidade e que eu tenho visto a ser recomendada por várias pessoas no último ano, ou pelo menos nos últimos 2 anos, é o This Is How You Lose the Time War, de Max Gladstone. Penso que, eu não me recordo como é que, eu sei que existem 2 pessoas que estão a comunicar entre si, não me lembro se é por cartas, se é por e-mails, por que forma é que é, e que está ligado a uma guerra. É a única coisa que eu sei. Tenho tentado não descobrir mais sobre o livro. São livros pequenos, é muito fácil às vezes haver spoilers. The Mimicking of Known Successes, de Malka Older, um primeiro livro, penso que é de uma duologia, pelo menos até agora é uma duologia. Esta autora, a Malka Older, eu descobri-a o ano passado, há 2 anos, quando estava à procura de livros para o Sci-Fi Challenge e encontrei uma outra trilogia que ela tem que eu achei que era extremamente interessante, mas este provavelmente vai ser o primeiro que eu vou ler, por serem coisas mais pequenas e penso que vai ser mais fácil. The Mimic of Known Successes é sobre 2 personagens que são uma espécie de detetive. Portanto, digamos que é uma novela de detetives, mas ligado à ficção científica. Isso era algo que eu não sabia que existia e que eu acho que vou gostar bastante. Um outro livro que eu tenho é o The Talosite, de Rebecca Campbell. É a história alternativa e daí entrar para o Sci-Fi Challenge. Tem também alguns livros de terror. Passa-se durante a Primeira Guerra Mundial e o The Talosite é uma espécie de robô de guerra, que é criado e que poderá mudar a maneira como esta guerra está a acontecer. Gostava de regressar ao The Tensorate Series. Eu li o primeiro ano passado. Isto é um conjunto de 4 novelas, ou uma série de 4 novelas. Eu não me recordo qual é o nome do primeiro. O seguinte, que está por ordem de leitura, seria o The Red Threads of Fortune. Esta série é uma série de silk punk, e daí poder entrar para o Sci-Fi Challenge. Tem muitos elementos de fantasia, mas também tem elementos que estão ligados à engenharia. É essa parte que. Engenharia e revolução também. E tem sido muito interessante ler livros de autores asiáticos que abordam estas temáticas. Eu estou muito curiosa para regressar a este mundo, mas também não quero que os personagens sofram. Portanto, por isso é que eu não li logo de seguida tudo. Problemas, eu tenho problemas, claramente. Os últimos livros. Eu juro que estou nos últimos. Gostava de chegar a um livro de contos que saiu o ano passado, que se chama, ou que já saiu este ano, não sei. Acho que foi o ano passado. The Afterlife of Frankenstein, editado por David Sandler. É uma compilação de vários contos que foram publicados na altura que o Frankenstein foi publicado, ou a seguir, e que estão de alguma maneira ligados ou foram influenciados pelo Frankenstein. Parece ser muito interessante. Eu tenho um outro livro desta série barra editora, ahm, que está ligado com a Medusa, mas eu penso que esses sejam mais de fantasia e por isso mesmo não faz sentido estar no Sci-Fi Challenge. Livro de ficção científica barra também que tem uma parte de romance que tenho alguma curiosidade em ler é o The Darkness Outside Us, de Elliot Schrefer. São 2 pessoas numa nave espacial. Eu acho que não estão perdidas no espaço, mas a coisa não está a correr muito bem. Tenho muita curiosidade e ainda por cima, eu sei que penso que será em agosto, julho ou agosto, que é capaz de sair a continuação. Penso que é só uma duologia, portanto seria interessante ler um e depois ler o seguinte.
Gostava de experimentar finalmente a escrita de James Tiptree Jr. Eu tenho um livro nas minhas estantes, que chegou este ano nas minhas estantes, Worm, Worlds and Otherwise, que é um livro de contos. James Tiptree Jr. Pronto, era uma mulher a escrever sobre um pseudónimo, que tem uma história muito trágica. Não gostava de ler a biografia sobre ela, ahm, porque acho que seria interessante perceber algumas escolhas que ela fez, mas mais importante do que isso seria efetivamente ler os contos dela. Eu acho que já li em alguma antologia alguns dos contos dela. Era uma escritora que foi contemporânea da Ursula K. Le Guin e isso para mim é interessante. Dentre as outras coisas que eu estou a ler, gostava de terminar uma série que eu comecei a ler o ano passado, que eu li o conto e as novelas que existiam, faltam-me ler coisa que era maior, que é o A Master of Gin, do P.J. Lee Clark, P.J. Lee Clark, aliás, que tem história alternativa do início do século XX, no Cairo, em que temos djinns e tecnologia, e alguma magia também. Eu gostei imenso daquilo que li, falta-me ler este. Ainda um livro de contos que eu não sei se vou chegar, mas que poderei trocar com o Africa Risen, porque são dois livros que eu gostava bastante de ler. The Way Spring Arrives and Other Stories é uma antologia de contos, eu penso que seja, não sei, me lembro se são chineses, acho que são chineses, que me parece ser muito interessante. Acho que me estou a esquecer de dois ou três livros que eu já, entretanto, já acrescentei a esta lista, mas eu acho que o vídeo já está muito longo. Digam-me nos comentários se vão participar no Safia Challenge, se já pensaram o que é que vão ler. Estes são os livros que eu gostava de ler para o Sci-Fi Challenge. Se os vou ler ou não, isso já é outra questão, mas fiquem por aí e vamos descobrir juntos se sempre foi assim ou não. Até o próximo vídeo.